Boa tarde, amados jovens. É um prazer poder falar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes. Teremos uma aula extraordinária com Mosia 12 e Mosia 13, que é a nossa aula de hoje. Para começar a nossa aula de hoje, nós vamos lembrar um pouquinho quem é Noé, né? Nós vamos falar hoje sobre Noé e por isso nós precisamos lembrar um pouquinho sobre quem era ele, tá? No capítulo 11 diz o seguinte: então aconteceu que Zenife conferiu o reino a Noé, um de seus filhos. Então Noé era filho de Zenife. Nós vamos ver o que diz mais sobre Zenife aqui. E Noé começou a reinar em seu lugar. E ele não seguiu os caminhos de seu pai, pois ele não guardou os mandamentos de Deus, mas seguiu os desejos de seu próprio coração. Seguir os desejos do nosso próprio coração pode ser um grande desafio, quando nosso coração não é um coração mudado. Mosia 3,19 diz que o homem natural é inimigo de Deus. Então, talvez nosso coração também seja um inimigo de Deus, porque segue a tendência do homem natural. Quando nós mudamos nosso coração, aí sim podemos seguir os desejos de um coração puro, de um coração justo. Assim como no Nefe, um grande exemplo. Nefe nasceu de bons pais também, que foi Lei. Ele tomou a decisão de seguir o que era certo. Noé nasceu de bons pais também, mas também tomou a decisão de seguir aquilo que não é certo. O arbítrio é a chave. Pense nessa declaração do presidente Nelson. Ele disse o seguinte: graças à expiação de Jesus Cristo, o plano do nosso Pai Celestial é um plano perfeito. Nossa compreensão do fabuloso plano de Deus afasta de nossa vida o mistério e de nosso futuro a incerteza. Ele permite que cada um de nós decida, use o arbítrio, como viveremos aqui na Terra, onde viveremos para sempre. A noção, a noção sem fundamento que diz comer, beber e alegrar-vos, porque amanhã morreremos e tudo nos irá bem, é uma das mentiras mais absurdas do universo. Então, nós escolhemos, nós tomamos a decisão. Noé tomou a decisão, tá? E a influência dele como um rei, um governante, tá? Iníquo, ele tornou todos os sacerdotes, aqueles que pregavam, também iníquos. E vejam só, a decisão de um afeta quantas gerações e pessoas, e as gerações daquelas pessoas a qual ele cerca, né? Vamos voltar aqui, versículo 1 de Mosia 12. E aconteceu que, passado 2 anos, Abinadi voltou para o meio deles, disfarçado, de modo que não o reconheceu. E começou a profetizar entre eles, dizendo: assim me ordenou o Senhor, dizendo: Abinadi, vai e profetiza a este meu povo, porque endureceram o coração contra as minhas palavras e eles não se arrependeram de suas más obras. Portanto, visitá-lo-eis com a minha ira. Sim, com a minha furiosa ira, visitá-lo-eis em suas iniquidades e abominações. Então, algumas vezes damos atenção às palavras dos profetas. Algumas vezes não damos atenção às palavras dos profetas. Neste caso, o povo aqui não estava dando atenção às palavras dos profetas. Eles endureceram o coração ou não deram atenção. Tá? Se nós colocarmos desse jeito, talvez não exista, não vou dizer que não existe diferença entre nós e eles, mas quando nós não damos atenção, automaticamente nosso coração vai se arrependendo, né? Nosso coração vai se arrependendo, nosso coração vai se endurecendo e nos tornamos um povo mais duro com relação. Algumas coisas atendemos, algumas coisas não atendemos. A obediência seletiva, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ela também. Selecionamos aquilo que nós queremos obedecer. Não, isso aqui eu guardo, isso aqui acho que não tem tanta importância, né? É um mandamento de Deus, mas não tem tanta importância. Então, vamos pregar agora, falar um pouquinho a respeito disso, né? Quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, ou quando nós não damos ouvido à voz do Senhor. Primeira pergunta, então. O que o presidente Nelson ensinou recentemente
tá? Que nós precisamos mudar. Então pensem nisso. Gostaria que você pausasse aqui e você respondesse a essa pergunta, né? O que o presidente Nelson tem ensinado com frequência, ou ensinou recentemente, a respeito de como nós, daquilo que nós precisamos mudar, ok? Em seu discurso na conferência, o, o Elder Husband, tá? Ele disse algumas coisas que o presidente Nelson tem incentivado a nossa mudança. E ele disse o seguinte: presidente Nelson sabe utilizar muito bem as palavras. Ele disse: continue no caminho do convênio. Pergunta: eu estou no caminho do convênio? Estou bem aprumadinho no caminho do convênio? Segundo, coliga Israel. Eu tenho coligado Israel. Essas são as palavras dos profetas vivos. Essa é a palavra do sumo sacerdote presidente, do representante de Deus, do seu profeta aqui na terra. E ele continua: permita com que Deus prevaleça, né? Algumas vezes pode ser difícil pedir com que Deus permaneça. Nesse discurso, ele dá diversos exemplos de diversas situações, como nós permitimos que Deus prevaleça, ou como nós permitimos que Deus não prevaleça. Construam pontes de entendimento e não de desavença. Quão difícil é isso neste mundo polarizado por opiniões tão fortes, né? Sejam gratos, aumentem sua fé em Jesus Cristo, aumente a responsabilidade, assumam a responsabilidade por seu testemunho, se tornem pacificadores. E mais recentemente, ele ensinou: pensem celestial. Todos nós, irmãos, podemos avaliar esses últimos discursos de conferência geral e ver aquilo que nós precisamos mudar e não endurecer o nosso coração, assim como aquele povo no tempo de Noé, tá? Por causa dos sacerdotes que pregavam, mas o Senhor arrumou o meio de levar a verdade, tá? Por meio de um profeta que ele chamou. Recentemente também, o presidente Nelson, ele disse o seguinte: vamos passar um pequeno vídeo dele aqui. Deixa eu aumentar o. Agora, como presidente de sua igreja, imploro a vocês que se distanciaram da igreja e a vocês que ainda não buscaram saber realmente que a igreja do Salvador foi restaurada. Façam o trabalho espiritual para descobrir por si mesmos. E, por favor, façam-no agora. O tempo está se esgotando. Testificam que Deus vive. Jesus é o Cristo. Sua igreja e a plenitude de seu evangelho foram restaurados para abençoar nossa vida com alegria, tanto hoje quanto no futuro. Preste o testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém. Pense nisso, né? O profeta de Deus diz que o tempo está se esgotando, né? Esse não é uma solicitação do presidente Nelson, isso é uma urgência que todos nós precisamos entender. Pensem só nessas palavras também do presidente Nelson: nosso Salvador e Redentor realizará algumas de suas obras mais poderosas no período entre agora e quando ele vier novamente. Veremos indicações milagrosas de que Deus o Pai, Jesus Cristo, preside esta igreja com majestade e glória. As muitas criações de templos são um exemplo maravilhoso disso. E isso é o que o Elder Anderson também fala nessa conferência. Podemos ver a mão de Deus em preparação para o retorno de seu Filho, Salvador Jesus Cristo, preparando toda a terra. Nosso trabalho também é coligar Israel, né? Se lembra daquilo que o presidente Nelson falou recentemente, está na aula de hoje, né? Coligar Israel de ambos os lados do véu. Todos nós precisamos nos envolver nesse trabalho maravilhoso, que é o trabalho de salvação, tanto deste lado do véu, quanto do outro lado do véu. Talvez a pergunta é: estou trabalhando na pesquisa e na história da minha própria família? Tenho devotado o meu tempo, né?
deixado videogame, deixado distrações, vamos colocar distrações, distrações, algo que não é pão, algo que não é vida, como dizem as Escrituras, de lado, e tem prestado atenção realmente naquilo que importa, naquilo que vai trazer salvação para a minha alma, naquilo que vai trazer salvação para a alma daqueles que pagaram um preço tão alto por não ter o Evangelho, que são aqueles que me antecederam. Então, precisamos prestar atenção nas palavras dos profetas, naquilo que eles têm nos ensinado. Em Mosiá, aqui depois, em Mosiá 12, né, ele começa a pregar uma grande profecia contra Noé, tudo mais, e depois Noé fica meio bravinho com ele, né? Manda prendê-lo, tá? No versículo 27, ele diz o seguinte: não haveis aplicado seu coração para compreender. E o que seria isso, né? Aplicar o coração para compreender. Essa é a minha segunda pergunta. O que você pensa que é isso? Como eu posso colocar meu coração, tá bom? Aplicar meu coração para compreender melhor a, a doutrina. A Sister Oscarson, ela disse o seguinte: para crermos, precisamos levar o evangelho de nossa mente para nosso coração. É possível que simplesmente vivemos o evangelho mecanicamente. Por isso é esperado que de nós, porque é a cultura da qual crescemos, ou porque é um hábito. Todos devemos procurar ter nosso coração e nossa própria natureza transformados, de tal forma que não tenhamos mais o desejo de seguir o caminho do mundo, mas agradecer a Deus. O elder Kimberly Clark, né, Kimberly Clark, ele disse o seguinte: os sacerdotes do rei Noé tinham as escrituras e conheciam a lei e os profetas, mas não haviam aplicado o coração para compreender. O coração é o centro simbólico que representa a nossa vontade, nossos desejos, nosso compromisso, nossos valores, nossas prioridades, nossos sentimentos e nosso testemunho da verdade. Compreender o Evangelho é muito mais do que ter uma experiência cognitiva. É uma experiência espiritual na qual o Espírito Santo confirma a verdade, ilumina nossa mente e modifica nosso coração. Compreender com o coração é um dom do Espírito. Quando sentem o desejo, ou quando uma aluna, um aluno sente o desejo de aplicar o coração para compreender um princípio do Evangelho com a fé em Jesus Cristo, ela ou ele deve exercer o arbítrio pessoal para escolher Jesus Cristo. Você tem que escolher Jesus Cristo e viver aquele princípio. As experiências dela com o princípio abrem as portas para o seu coração. As ações dela autorizam o Espírito Santo a testificar, a iluminar e a modificar a maneira como seu coração aceita o Senhor e aquele princípio. À medida que ela continua a viver o princípio, a pensar sobre suas experiências e a prestar testemunho das coisas que sabe ser verdade, a compreensão dela a respeito da fé aumentará seu coração, aumentará e seu coração mudará. Precisamos ter uma mudança. Ao exercer nossa fé, ao escolhermos Cristo, podemos aplicar nosso coração para compreender. Lembra, entendemos na mente e compreendemos com o coração. Exatamente. Quando o Espírito faz a mudança, aí vem a verdadeira compreensão deste princípio ou daquele princípio. E é isso que Abinadi, ele, ele fala com aqueles sacerdotes que deveriam ser os pregadores da verdade. E ele diz claramente: haveis aplicado o vosso coração para compreender, né? Talvez muitas vezes nós precisamos do nosso coração para compreender uma verdade. Se existe uma verdade que a gente apenas só entende, ela não passou para o nosso coração, quão importante é nós trabalharmos nisso, para que ela se torne parte de nós, ok? Então, Noé ordena
com que se prenda Abinadi, né? Mas Abinadi não deveria ser preso naquela hora, né? E no capítulo 13 acontece sucessão de coisas, né? É, que testificam de outros profetas. Algumas vezes o Senhor faz dessa maneira, ele faz que um profeta testifique de outro profeta, ou que seja até um protótipo daquele profeta e do Salvador Jesus Cristo, né? Abinadi, que no começo diz assim, ele é protegido pelo poder divino. É, Versículo 1. Então, quando o rei ouviu estas palavras, disse aos sacerdotes: Tirai este homem daqui, matai-o. Tá? Agora não era nem para ser mais preso, né? Porque já tinha sido preso, né? É para matar esse camarada. Pois temos nós a ver com ele, ele é louco, né? E eles avançaram e procuraram detalhe as mãos, mas ele resistiu. E aí no versículo 3 ele diz o seguinte: Não me toqueis, pois Deus feriu-vos-á se deitardes mãos de mim. Temos um outro exemplo disso com o primeiro Nefe, né? Com o próprio Nefe, né? No capítulo 17, no versículo 48, ele diz assim: Ordeno-vos que não me toqueis, porque estou cheio do poder de Deus, a ponto de consumir a minha carne. Vocês se lembram, né? Nós vimos recentemente, eles não tocaram, até que depois o Senhor fez com que eles tocassem novamente nele, para que fez com que eles tremessem. Aqui, Abinadi é um protótipo também de, de Nefe, né? O próprio versículo 3 também, Deus não permitirá que eu seja destruído neste momento. Vamos ver, ele foi um protótipo também de Alma e de Amaleque, né? E lá diz o seguinte, e Alma disse, faça-se segundo a vontade do Senhor. Nossa obra, porém, não está terminada. Portanto, não nos queimarão. Ok? A mesma coisa, tá? Mesma coisa. Deus não permite com que seus servos, neste caso, enquanto não terminarem suas obras, eles possam ser eliminados, né? Ou sejam destruídos. Ele continua, devo, porém, cumprir os mandamentos que Deus me deu, todos os profetas fazem a mesma coisa. No versículo 5, ele testifica da mesma coisa como Moisés, tá? Porque o Espírito do Senhor estava com ele, e seu rosto resplandeceu de forma com extraordinário brilho, né? O brilho de Abinadi, como Moisés no Monte Sinai enquanto falava com o Senhor. Também um protótipo aqui de Moisés, testificando das mesmas coisas que aconteceram com Moisés, também aconteceram com Abinadi. No versículo 6, ele representa o próprio Salvador Jesus Cristo e falou com poder e autoridade de Deus. Aqui em Mateus 7, no versículo 29, falando a respeito de Jesus Cristo, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Neste versículo, Mosia é um protótipo do Salvador, ensinando como autoridade, assim como o Salvador sempre fez, e concede esse poder aos homens dignos na terra. Versículo 7 também, Abinadi é um protótipo do Salvador Jesus Cristo. Vede que não tendes poder para matar-me. A mesma coisa acontece com o Salvador, onde ele dá vida, ok? E eu tinha a escritura aqui, desculpe, tá? Mas acho que eu acabei esquecendo de colocá-la, tá? Mas todos nós sabemos que o Salvador deu sua vida, tá? Ninguém tem poder de tirar a vida dele. Ele, por si mesmo, deu a sua vida por cada um de nós. Então, Abinadi também é um protótipo do Salvador Jesus Cristo. No versículo 11, ele fala a mesma coisa sobre os mandamentos de Deus. E agora vos lerei o restante dos mandamentos. Ele começa a ler e a pregar sobre os mandamentos de Deus. Pois percebo que não estão escritos em vosso coração. Aquilo que nós já tratamos agora, há pouquinho, tá? Ter os mandamentos
escritos no coração, aplicar o coração para compreender. Abinadi, ele pega e repete todos os mandamentos de Deus novamente, ok? Ele cita os mandamentos e faz algumas profecias também. O que eu gostaria para que nós pudéssemos terminar nossa aula, é ver um vídeo do Elder Elton Perry falando a respeito da importância dos mandamentos, tá? E essa vai ser a última pergunta, né? O que eu aprendi neste vídeo sobre os mandamentos de Deus? Deus revela a seus profetas que existem princípios morais absolutos. O pecado sempre será pecado. A desobediência aos mandamentos do Senhor sempre nos privará de suas bênçãos. O mundo muda de modo constante e drástico, mas Deus, seus mandamentos e as bênçãos prometidas não mudam. São imutáveis, inalteráveis. Os homens e as mulheres recebem seu arbítrio como dádiva de Deus, mas sua liberdade e, por sua vez, sua felicidade eterna decorrem da obediência às leis dele. Uma forma de avaliar-nos e comparar-nos às gerações anteriores é usar o mais antigo dos padrões conhecidos pelo homem, os 10 mandamentos. Para grande parte do mundo civilizado, principalmente o mundo judeu-cristão, os 10 mandamentos foram a delimitação mais aceita e perene entre o bem e o mal. A meu ver, 4 dos 10 mandamentos são levados mais a sério hoje do que nunca. Como cultura, desprezamos e condenamos o assassinato, o roubo e a mentira. E ainda cremos na responsabilidade que os filhos têm em relação aos pais. Mas como sociedade em geral, rotineiramente descartamos os outros 6 mandamentos. Se as prioridades do mundo forem um indício, sem dúvida, temos outros deuses que colocamos à frente do Deus verdadeiro. Celebridades, estilos de vida, riqueza e, sim, muitas vezes até imagens de escultura ou objetos se tornam nossos ídolos. Usamos o nome de Deus de todas as formas profanas, inclusive em nossas exclamações e xingamentos. Usamos o dia do Senhor para nossos maiores jogos, nossa recreação mais séria, nossas compras mais intensas e praticamente tudo o mais, exceto a adoração. Tratamos as relações sexuais fora dos laços do matrimônio como recreação e entretenimento. E a cobiça se tornou um estilo de vida extremamente comum. Um modo útil de pensar nos mandamentos é que eles são um conselho amoroso de um Pai Celestial sábio. Sua meta é nossa felicidade eterna, e seus mandamentos são o mapa da estrada que Ele nos deu para retornarmos à presença dEle, que é o único caminho pelo qual seremos eternamente felizes. Sei que não só apenas guardar os mandamentos amplia nossa capacidade, nossa determinação de ser mais semelhante ao Salvador, mas nos dá a certeza da felicidade nesta vida e uma vida eterna no mundo vindouro. Não que as coisas serão fáceis, nada será fácil, mas com a ajuda de Deus, a obediência aos mandamentos de Deus nos qualifica para desfrutar da companhia de seu Espírito e para ajudar a adaptar ou para ajudar a resolver os problemas que com certeza nós enfrentaremos ao longo do caminho. Sei que nosso Salvador vive, sei que o Senhor sempre chama profetas. Ele chamou profetas nesses últimos dias. Os profetas nos advertem com relação às verdades. Nós podemos utilizar o nosso arbítrio. Podemos escolher seguir os profetas ou podemos escolher não seguir os profetas. A obediência aos seus mandamentos nos trará paz nessa vida e vida eterna no mundo vindouro. Um forte abraço em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.